Entre as muitas previsões de Nostradamus, algumas aparentemente se concretizaram, como a Revolução Francesa, a destruição de Hiroshima e Nagasaki e os atentados de 11 de setembro. Já outras, ao que parece, passaram longe da realidade, como uma enorme erupção do Monte Vesúvio, que aconteceria no final de 2015 para 2016. Na obra As Centúrias, o livro que contém inúmeras profecias do francês, algumas passagens sugerem um futuro nada bonito para a família real britânica. E se for verdade? Aqui é Ivan Lima e sejam bem-vindos. Nostradamus é apenas a forma do nome dele em latim, que se tornou popular com o passar do tempo. Michel de Nostredame era o nome dele. E o que mais impressiona é como a popularidade do vidente está viva há quase 500 anos após a sua morte. Dito isso, não é de se surpreender que a monarquia mais famosa do mundo tenha sido mencionada nas previsões dele. O caminho começa com a morte da Rainha Elizabeth II, a monarca que completa 94 anos em 2020 e que passou mais tempo no trono britânico. É comum vermos na internet histórias de que Elizabeth é imortal, visto que ela já presenciou diversos fatos históricos ao redor do mundo, desastres naturais e ascensões e quedas de líderes políticos. A pergunta de todos é: será que ela ainda tem muito tempo? Bom, para Nostradamus, o tempo dela está próximo de acabar. Nos poemas que ele escreveu, consta que antes de morrer, a última rainha do Reino Unido presenciará brigas com sua família, sendo que algumas seriam antigas. Pode ter a ver com a morte da princesa Diana? A linha de sucessão? Ou até mesmo a repercussão da renúncia de Harry e Meghan Markle à família real? Com a morte de Elizabeth II, a família tentaria esconder a notícia por cerca de uma semana, mas eventualmente a informação chegaria ao público e o acontecimento seria um choque para muitas pessoas que consideravam Elizabeth mais do que um símbolo da nação. Mesmo com a perda, o trono britânico ainda terá mais uma pessoa para sentar nele. Ora, por mais que seja difícil imaginar outro governante, o Reino Unido precisa continuar. Pouco tempo após a morte dela e o fim do luto, começariam os preparativos para a ascensão do príncipe Charles, que vai completar 72 anos no final de 2020. Muitos acreditam que, devido à idade, ele passe adiante o cargo para o príncipe William. Mas, de acordo com Nostradamus, não será a idade que o impossibilitará de se tornar rei. Veja, não importa se você é de uma família rica, pobre, poderosa ou comum. Perder um ente querido é sempre muito doloroso. É preciso entender, aceitar o que aconteceu e ser forte para seguir em frente. O próprio avanço da idade de um familiar já pode ser entendido como um sinal de que a hora dele está próxima. E, por mais que Elizabeth II e Charles façam parte de uma monarquia, os sentimentos e os processos são os mesmos. O príncipe Charles sempre foi muito próximo da mãe e, por muitos anos, é preparado para assumir as responsabilidades dela e dar continuidade à monarquia. Dessa forma, é esperado que tudo ocorra conforme o planejado quando a rainha falecer. Mas não será assim. A previsão afirma que Charles mergulhará em um estado de tristeza profunda pela perda, que se agravará após ele viajar pelo Reino Unido e perceber que não possui a aceitação do público que imaginava. Com uma depressão profunda, Charles irá se isolar, sentindo-se incapaz de ocupar o trono. Quero lembrar vocês que isso tudo faz parte da previsão, ok? Longe de mim desejar que essas informações realmente aconteçam. Fato é que até mesmo a morte da princesa Diana voltaria às manchetes, o que abalaria ainda mais a imagem do príncipe. Após anos esperando para se tornar rei, e ao perceber que o trono não era bem o que ele pensava, Charles verá o suicídio como a única saída possível.
Só que a tentativa de suicídio não terá sucesso e ele viverá o resto da vida com vergonha, sentindo-se indigno do trono. Neste complicado contexto, o príncipe William seria o candidato mais preparado para ser o rei, mesmo que ele já tenha dado entrevistas afirmando que não tem a intenção de ser coroado. Além disso, alguns estudiosos de monarquia são contrários às previsões e afirmam que as chances de Charles abdicar do trono são muito pequenas. Enquanto existem opiniões que o apoiam e acreditam que ele dará tudo de si quando chegar ao poder, outros pensamentos apostam que o príncipe William e Kate Middleton poderiam renovar a imagem da monarquia inglesa. Mas acontece que Nostradamus vai contra essa linha de raciocínio, colocando outra pessoa no trono. A previsão dele é de que o príncipe Harry ocuparia a posição de rei do Reino Unido. Ora, eu não sei se nas previsões Nostradamus tinha conhecimento de que Harry e Meghan renunciariam às funções na família real. Uma notícia que pegou muitos de surpresa e deixou incerto o futuro do casal. E não é apenas isso que torna a ascensão de Harry curiosa. Veja, ele é o sexto na linha de sucessão ao trono. Chegar ao poder nessa posição seria algo para entrar para a história do Reino Unido. Além disso, a opinião pública não vê o príncipe Harry como a pessoa mais apropriada para ser o rei. Vale lembrar que ele já chegou a ser o terceiro na linha de sucessão, o que mudou após o nascimento dos sobrinhos dele, os filhos do príncipe William. Por conta do passado, digamos, rebelde, a imagem de Harry nunca foi atribuída de um rei, e é nesse ponto que muitas pessoas encontram uma lacuna na previsão de Nostradamus. Mas existe uma teoria que pode explicar melhor isso. Por ter dado a personalidade de sua mãe, a princesa Diana, Harry teria muitos simpatizantes no Reino Unido. Pessoas que querem uma imagem semelhante à de Diana no trono. Harry nunca teria parado de se preparar para assumir a monarquia, mesmo sendo uma figura controvérsia. E isso reforçaria as possibilidades dele de chegar ao poder. Vale lembrar que abdicações não são bem vistas pela família real, chegando a serem consideradas traições ao reino. E aqui estamos falando de duas em sequência. Um cenário conturbado, que estaria abalando as estruturas da monarquia britânica. Mas por que Harry seria considerado para o trono? Você me pergunta. Provavelmente por uma decisão do próprio príncipe William, que colocaria Harry no trono até que o filho dele, príncipe George, tivesse idade o suficiente para governar. Nostradamus afirma que Harry não teria o apoio dos cidadãos no início, mas que com o tempo o povo aprenderia a gostar dele. Todo esse contexto levaria à última previsão do vidente francês, o fim da monarquia. Abre aspas. A família mais importante do Reino Unido perderá quase todo o seu reino. E como vemos até aqui, o estopim para esse acontecimento seria a morte de Elizabeth II, que é muito amada pelo povo, sendo realmente uma espécie de guia para a nação. Com a morte dela, os inimigos da monarquia se aproveitariam da situação para atacar a família real. Até mesmo a saída do Reino Unido da União Europeia seria usada para ganhar vantagem sobre a nação. Nostradamus escreveu que a situação como um todo é bastante obscura e que não é apenas a escolha pelo novo rei que tornará o contexto mais complicado. Ao que parece, a família real será bastante influenciada por agentes externos. Sem credibilidade pela abdicação e tentativa de suicídio do príncipe Charles, as novas políticas internacionais do Reino Unido serão rejeitadas pelos outros países, principalmente pela Espanha, Alemanha e França. A visão que prevalecerá é a de que as decisões da monarquia britânica prejudicariam os sistemas políticos e econômicos europeus. A popularidade do então rei Harry seria afetada, e ele seria visto como principal responsável por tudo de ruim acontecendo no Reino Unido. Os próprios britânicos virariam as costas para a família real
e buscariam novas formas de tratar as políticas externas. Ao mesmo tempo, a opinião da monarquia se tornaria cada vez mais irrelevante e eles seriam quase como um enfeite, e não os líderes da nação. Nesse contexto, a imprensa sofreria a repressão da família real, que ordenaria a prisão de jornalistas que falassem contra a realeza. Há ainda aqueles que argumentam que tudo isso realmente vai acontecer, só que de maneira formal, sem retaliações e de uma forma que não prejudique o legado que Elizabeth II vai deixar para o mundo. Afinal, tendo consciência de que qualquer decisão pode gerar turbulências no Reino Unido, a realeza britânica deve tomar o máximo de cuidado possível para não desestabilizar a nação. Você acha que é realmente possível que a monarquia britânica acabe após a morte de Elizabeth II? As previsões de Nostradamus já começaram? E se for verdade?